e isto o Corinthians tem hoje. Então nós assumimos, o clube estava na Série B, o departamento de futebol foi totalmente reformulado, aí entrou o marketing para trazer recursos, veio o Ronaldo e a história todos conhecem. E quando se tem uma gestão, quando se monta um grupo com princípios, com metas, com propostas, você passa o bastão e as coisas só melhoram. Foi o que aconteceu o ano passado, quando, para orgulho meu, passei o bastão ao Roberto e ao Duílio, e o resultado está aí, o título que todo mundo queria. É isto, vai Corinthians. É gostoso ouvir isso, Fernandinho, porque a gente está com duas figuras que são novas, como o Duílio e o Roberto, andar no cenário do futebol. E o Gobi falou bem, quer dizer, há uma gestão. Então, quando você tem um compromisso realmente com o trabalho e não com o cargo, você consegue, de maneira absoluta, criar uma gestão vencedora, e foi o que aconteceu. Você estava domingo lá no Pacaembu e viu todo aquele movimento, quer dizer, o Corinthians com o time compacto, para mim limitado tecnicamente, mas com uma força que, como diz Rosenberg, só o Corinthians tem. Então a gente pôde celebrar realmente aquele que foi o melhor, e o título está em boas mãos. Não há dúvida. Boa noite, Beto, boa noite a todos. Boa noite, prazer, parabéns pela netinha Rosenberg, Alex, a todo, Duílio, Beto, doutor Mário. Eu acho que essa história do Corinthians, o mais importante de tudo, as virtudes da gestão, todo mundo já sabe, porque elas são provaram que dão sucesso. Mas o mais importante para o futebol brasileiro, que eu acho que o exemplo que o Corinthians deixa, que o Rosenberg falou, tem que ganhar campeonato, que é o que a torcida quer. Mas para ganhar campeonato você tem que ter estrutura, como foi colocado aqui. Mas o mais importante, que isso deixa claro para o futebol brasileiro, que nós estamos vivendo um momento de transição muito importante, que é necessário você rever todo o modelo de gestão do futebol brasileiro, tem que ser profissional. O Andrés teve uma capacidade interessante de poder trazer pessoas ao lado dele, ele não teve medo do conhecimento de cada um na sua área, ele pelo contrário se beneficiou disso. Eu acho que isso é o mais importante. Pode ser um momento de virada no futebol brasileiro, com uma nova organização que está sendo proposta, com uma nova relação com a televisão, com uma nova relação que os estádios que virão para a Copa do Mundo irão trazer. É o momento no futebol brasileiro poder dar um salto, qualidade, quantidade, e com isso vai vir mais espetáculo. Eu acho que o modelo do Corinthians, que provou ter sucesso, que tinha sucesso na gestão, mas não tinha títulos, tirando a Série B, que era uma obrigação, o Corinthians voltar para o lugar dele. Mas o sucesso de vencer um campeonato brasileiro prova que você pode organizar um negócio bem feito e ganhar dinheiro. Tá certo. Duílio, eu quero te cumprimentar e eu quero fazer uma pergunta em dobrada, já que é uma dupla. Eu queria dizer a você, aquele momento das 7 derrotas, em que o Tite estava completamente comprometido, a torcida já queria o Tite fora, e houve aí sim uma união, acredito que da presidência e do departamento de futebol, para que o Tite permanecesse. Teve personalidade o Corinthians e deu uma demonstração importante de que, se há uma gestão realmente vencedora, o treinador pode ser mantido. E se há um comandante nisso. Então, eu acho que houve aí uma junção de forças importante. Aquele momento para você e para o Roberto, foi o momento mais delicado da história de vocês como diretores de futebol do Corinthians, e foi o momento mais frágil do elenco do Corinthians, ou seja, queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento de fragilidade e que teve, na verdade, um passo atrás para dar 20 adiante a conquista do título. Boa noite, Beto, boa noite a todos. Eu acho que sim, Beto, mas acho que nem naquele momento. Eu acho que antes, né, no começo do ano, com a eliminação do Corinthians na Copa Libertadores contra o Tolima, já existiu essa pressão. E eu acho que isso foi o mais importante, né? Você dar continuidade a um trabalho
E como o Mário nos passou o bastão e nós apenas continuamos o trabalho que ele fez, excelente trabalho. E nesse momento acho que foi isso também, nessa fase do Campeonato Brasileiro, em que foi importante segurar o técnico, porque o técnico, a gente no dia a dia, internamente, tinha certeza do bom trabalho que ele vinha fazendo e do comando e de ter o grupo na mão. E isso nós lá dentro víamos, mas quem está fora não vê. Então acho que isso foi muito importante e acho que é o grande motivo do sucesso. Ô Roberto, o modelo de administração do futebol do GOB tem um perfil característico, uma rigidez e tal. E aí pegar de uma figura experiente como o GOB e o departamento de futebol, vocês que são duas figuras conhecidas assim internamente do clube, mas assumir de cara o futebol, quer dizer, significa o quê? Que o Corinthians consegue preparar também o seu dirigente. Assim como numa categoria de base, o Corinthians consegue preparar e mantém, apesar de características diferentes de administrar, a mesma linha de conduta. Quer dizer, eu acho que isso é importante, né? Boa noite, Beto. Boa noite a todos. Primeiro, vamos resgatar um pouquinho o passado para a gente poder chegar nesse presente aqui. Quando nós assumimos o Corinthians em 2007, em outubro, nós encontramos um Corinthians completamente terra de ninguém, que nenhum dirigente que lá passou teve respeito pelas pessoas, e nós começamos a fazer um trabalho, não só no futebol com o Mário, mas com todos os funcionários, com os sócios, que não eram respeitados por diversos motivos. E o que mais eu dou importância nesses anos todos que o Corinthians trouxe, essa gestão trouxe, foi o resgate da dignidade, que nós não tínhamos mais, nem como torcedor e nem como dirigente do futebol. O Corinthians estava completamente terra arrasada. E daí começou um trabalho capitaneado pelo Mário no futebol, que é o departamento mais importante que existe no clube, não desmerecendo os outros, mas é a grande menina dos olhos. E com a vinda do Mano, nós fomos pondo as coisas no eixo, formando um grande elenco. Passaram-se os anos, fomos campeões da Copa do Brasil. O Mário, o ano passado, saiu do departamento, me passando a função de substituí-lo. Sabia que não era fácil. Quando você fala, não é que muda a gestão, cada um tem um estilo de ser. Ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha. Isso não significa que ele está errado e eu estou certo ou vice-versa. Cada um tinha uma maneira de conduzir as coisas. Nós, com o auxílio do Duílio, importantíssimo naquele momento, nós fomos conduzindo. De que forma? Dando continuidade ao respeito às pessoas, aquilo que já vinha sendo feito. Então, falar para você hoje, é difícil, eu não falo para você que é difícil, porque nós seguimos uma trilha que já estava feita, que é respeitar as pessoas e procurar ajudar naquilo que a gente pode ajudar, não é criar confusão, nem colocar vaidade na frente de nada. O que nós fizemos lá foi exatamente isso, procurar auxiliar a todos. Isso, a comissão técnica, os atletas, respeitando a todos, dando o apoio necessário, e o resultado está aí. Chegamos ao título, com o apoio da comissão técnica e os atletas, chegamos ao título. E eu quero fazer uma ressalva também, acrescentar nessa história toda, que o André e o Roberto, junto com o Joaquim Grava, foram os responsáveis por arquitetar o centro de treinamento do Corinthians, ou seja, que hoje é um dos centros reconhecidamente mais modernos do mundo. Então o Roberto com o André e também o CT do Corinthians, chama Joaquim Grava, tiveram uma função exemplar de erguer ali no Parque Ecológico. Para quem não conhece, aqui em São Paulo, na rodovia Ayrton Senna, sentido o aeroporto de Guarulhos, fica lá o que foi nominado a capital do Corinthians. É isso? A República Popular do Corinthians, a capital do Corinthians. Ali é a capital do Corinthians, porque é um CT tão bonito, tão gostoso, tão moderno. Então, realmente, eu quero dar os parabéns. Eu também queria dizer que esse modelo, ele é importante, porque nós tivemos no primeiro jogo
uma rivalidade entre os treinadores. E o futebol é tão gigantesco e o Tite estava tão bem. Esse foi um ponto alto da festa. Do ponto de vista psicológico, de preparo. E essa conduta do departamento de futebol foi muito importante. Dá uma olhada aí para você ver, meu craque, o que aconteceu no Pacaembu domingo. Olha só. O Tite sai do banco de reservas e entra no banco do Palmeiras. Você estava lá, né, Fernando? Quando ele saiu do vestiário do Corinthians, eu vi que ele não veio pro banco dele, ele foi um pouco mais pro lado e acelerou o passe. Eu até alertei pro Luciano, ele vai abraçar o Filipão, vai morrer aqui a diferença. E foi o que ele fez. E o engraçado é que o Tite não abria a boca, não falava nada. Na comemoração também, ele não queria falar. Eu tive que insistir 3 vezes com ele no gramado para ele poder falar. E ele é um cara que atende todo mundo gentilmente. E a gente tá vendo aí, a gente vê nas imagens que ele realmente, você tem razão, ele sai direto. Você pode notar, no momento em que ele beija o Filipão tá absolutamente sem graça. Ele foi pego de surpresa, olha lá. Ele olha para baixo. Ele cumprimentou todos os outros jogadores, todo mundo que estava no banco. O legal foi que os repórteres foram para cima do Felipão, né? Para ouvi-lo. O que significa isso, né? E o Felipão também não sabia o que falar. Ele ficou assustado com a cena. Ele, não, normal. Sou amigo. Só fazia isso, ele não falava nada, né? Porque o Felipão foi pego de surpresa como todos nós. E acho que foi uma atitude muito digna, muito legal. E por isso até que eu falei aquilo no começo, mais uma prova da pessoa que o Tite é, que não guarda rancor, que não guarda mágoa, pode ter demorado um pouquinho, mas ele foi lá e tirou as diferenças. Muitas vezes ele foi mal interpretado por ser um cara assim, calmo, tranquilo, bom, mas lá dentro do vestiário, tem gente aqui que pode atestar isso pra mim. O bicho pega e o pau canta com ele lá, cara. Não, sem dúvida. Rosenberg, nesse momento que eu citava de fragilidade, a gente vê hoje o Tite mantido no cargo como treinador do Corinthians, alinhado com a gestão. Quer dizer, qual a função do departamento de marketing? Existe algum tipo de plataforma que você, o Caio, enfim, elaboraram com o seu time para poder também criar um clima de tranquilidade? Ou seja, existe alguma comunicação que o departamento de marketing acaba absorvendo e exalando para o elenco, para os diretores de futebol, para os outros diretores, para a comissão técnica? Como é que é essa conduta de vocês da comunicação do Corinthians? O marketing do Corinthians é tão badalado que há alguns colegas teus que acham até que a gente deveria interferir no futebol. Verdade é a seguinte: o Corinthians tem o futebol... O JR com certeza. É o futebol e o resto. E o marketing está lá no resto. Nós estamos aqui para fazer o que o futebol precisa, dar apoio, dar tranquilidade, dar isenção. O futebol não dá satisfação para o marketing, não dá satisfação para ninguém, porque é tão complicada essa tarefa de manter um grupo unido, coeso em torno de uma ideia, motivado para ganhar um campeonato, que só falta chegar um gaiato marqueteiro lá e dizer: não, olha, hoje vocês vão ter que visitar tal lugar, vocês vão ter que fazer tal manifestação. É nada. O que existe é o marketing se valendo de tudo que o futebol faz para tirar o melhor possível do ponto de vista da marca Corinthians, mas jamais interferindo. Ô Rosenberg, a gente estava falando do Tite aqui. O técnico pode ser um bom material para ser explorado pelo marketing, ou aquela imagem que às vezes o treinador tem perante a torcida de burro, quando perde 2, 3 jogos ele tem que sair. Isso pode dificultar uma ação a médio e longo prazo de marketing em cima do treinador.